Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Não esqueça de dar o joinha aí para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Vamos então à palavra de Deus desta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos apresenta Jesus, se posicionando a partir da verdade da lei. Jesus agia com liberdade frente à lei. Nós vemos vários episódios no Evangelho, como Jesus tranquilamente, não simplesmente deixa de cumprir a lei, mas ele faz com uma liberdade e sabe o que é essencial e o que é secundário. Claro, ele será criticado, questionado por muitos. Então Jesus, que age com liberdade frente à lei, nos dá uma resposta para os seus intelectores. Eu não vim para acabar, para abolir a lei e os profetas. Lei e profetas é a base da religião judaica. Jesus diz, eu não vim para acabar com isso, mas eu vim para dar um sentido pleno. Jesus, com sua ação, com sua liberdade, com o anúncio do reino de Deus que ele traz, vem justamente levar à perfeição, à plenitude, a religião do Antigo Testamento. Né? Então a lei e os profetas tomam novo sentido à luz da ação e da palavra de Jesus. Por isso, todo o Novo Testamento, ele vai continuar e vai superar. Continua no sentido que não acaba com aquilo que estava já sendo preparado no Primeiro Testamento. Mas dá a superação porque traz a luz e a revelação do reino em Jesus, o Filho de Deus presente no mundo. Então Jesus pensa na lei não no sentido de cumprir ponto à risca, mas ele pensa na lei como um desígnio original de Deus. Como é que Deus pensou? Como é que Deus quer direcionar, conduzir o ser humano, nortear a vida de cada pessoa? A ação de Jesus é humanizar as pessoas. Isso quer dizer reintegrar na pessoa essa humanidade que é de Deus, que é dom de Deus. Então, a lei ela não veio para escravizar, para prender, para cercear o ser humano, mas ela veio para direcionar, para nortear o ser humano dentro do projeto que Deus tem para a humanidade. Né? O projeto de Deus para a humanidade é que está na essência da lei. Então, Jesus vai dizer, quem
vive a radicalidade da lei no seu verdadeiro espírito, seu sentido querido por Deus, se torna grande. Mas quem ensina o contrário, quem desobedece, se torna pequeno. Ou seja, buscar entender e viver o propósito de Deus. Tanto é que Jesus, no que vai seguir aí no capítulo, no Evangelho de Mateus, vai nos oferecer 6 exemplos práticos, né, de como é o sentido, a radicalidade da lei. Um deles nós já conhecemos, né? Jesus vai dizer: a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo isso, isso e isso, né? Então, toda a vida de Jesus é cumprimento da vontade de Deus. Jesus cumpre a lei, Jesus cumpre a vontade de Deus. O pleno cumprimento da vontade salvífica de Deus se realiza em Jesus, né? E mesmo padecendo a cruz, tendo que passar pela cruz, Jesus é obediente. Daqui uns dias nós vamos justamente meditar isso. Jesus se fez obediente até a morte de cruz. Então, a lei e os profetas em Jesus têm um pleno cumprimento, porque não se trata apenas de cumprir, de fazer. E os judeus ainda foram pendurando, acrescentando um monte de outras regras e mandamentos naqueles 10. Ao todo passavam de 600. Então, Jesus vai mostrar que não, né? O pleno cumprimento passa por ele, tanto mesmo que ele sintetiza até os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. É a radicalidade da lei, o sentido original segundo a vontade de Deus. O homem, o ser humano aqui nessa terra, é um peregrino da liberdade e também da felicidade. Peregrino da liberdade e da felicidade. Como peregrino, devemos então caminhar livremente, mas essa liberdade, ela nos é oferecida por Deus e Ele mesmo nos ajuda através das balizas do seu mandamento, da sua vontade. Vamos agora à nossa academia espiritual. A partir dessa palavra de Deus, escutada e meditada, vamos pensar e agir. Primeiro, comece o seu alongamento, invocando o Espírito Santo. E hoje peça, sobretudo, o dom da sabedoria. Depois, permaneça por um tempo no silêncio amoroso com Deus. Para o aquecimento, segunda etapa da nossa academia, reflita sobre o significado dos mandamentos, da lei de Deus para você, para a sua vida. E para o treinamento, tome 1, 2 ou 3 dos mandamentos e analise como é que você se comporta em relação a esses mandamentos. Quizá você possa fazer com os 10 mandamentos, né? Mas se não, escolha alguns, principalmente aqueles que você acha que tem mais dificuldade. Reflita um pouquinho, analise um pouquinho sobre isso. Como é que eu me comporto em relação a esses mandamentos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.